Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O nosso capítulo começou com os principais dos judeus, os fariseus, indagando do Senhor a respeito dos seus discípulos que estariam, segundo eles, quebrantando o sábado, porque eles estavam colhendo espigas na beira do caminho enquanto viajavam. E o Senhor tem que mostrar a eles que Ele próprio, o Senhor Jesus, é o Senhor do sábado, e que Deus havia dado o sábado para misericórdia, para que agissem com misericórdia, e não como um castigo, né? E porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ele fala no versículo 8. E depois ainda chama a atenção deles, porque eles estavam prontos a livrar uma ovelha que caísse numa cova, mas não a livrar um homem que estivesse precisando de ajuda no sábado. E depois ele termina a primeira parte aqui deste capítulo, mostrando que o que é dito dele no Antigo Testamento, né, no versículo 18 desse mesmo capítulo. Eis aqui o meu servo, ele está citando Isaías falando do Messias. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Isso aqui era um tapa na cara dos judeus, né? Dizer que os gentios teriam alguma coisa a ver com esse Messias que viria. Mas aqui também ele já dá uma dica de que sobre o Messias Deus colocaria o Espírito. No versículo 18, porém sobre ele o meu Espírito. E eles vão agora contestar justamente as curas que o Senhor faz, para dizer que ele fazia curas e milagres com poder satânico. Mas ao mesmo tempo que eles se opõem ao Senhor, o povo começa a perceber que realmente poderiam estar diante do Messias que havia sido anunciado. E até no versículo 22 é dito que trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Essa era a condição de Israel, essa era a condição dos judeus quando o Senhor esteve na terra. Eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar o próprio Messias que estava ali, e estavam mudos, eles não conseguiam louvar ou testemunhar daquele que tinha vindo como o seu Messias esperado, tão aguardado, tão anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Mas a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, não iam deixar por menos. Diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. O que eles não esperam é que o argumento deles é muito fraco. E o Senhor, conhecendo os seus pensamentos, no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ou seja, ele lia a mente daqueles fariseus. Como é que você vai confrontar uma pessoa que lê os seus pensamentos? Me conta, não tem como. O Senhor estava lendo os pensamentos deles. Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. O que ele está dizendo aqui, primeiro, é que não faz sentido algum
o fato de Jesus estar expulsando demônios por Satanás, porque seria uma casa dividida, não é? Como é que o Senhor ia fazer um trabalho com poder satânico contra o próprio diabo? Ou seja, era ridículo o argumento deles. Mas ele vai mais além, e ele fala dos que... do versículo 27, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Os judeus também tinham, como é que fala, pessoas que expulsavam demônios, né? Eles tinham. Nós vemos que tem até um caso em que um grupo de demônios invade um homem lá, e vem um judeu exorcista, e quer expulsá-los em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios falam assim, ó, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas você quem é? Quem é você? Quem é você na fila do pão, né? Com que autoridade você está fazendo isso? Então, eles tinham os exorcistas também, entre eles. Não diz aqui se esses exorcistas realmente expulsavam demônios ou não, mas o Senhor toma isso como argumento para mostrar que os próprios exorcistas, entre eles, seriam os juízes contra eles, contra esse argumento aqui de que eles estariam expulsando demônios com o poder satânico. E ele vai no versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, agora sim, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, se vocês estiverem atentos, o reino é chegado a vós. Eu estou fazendo as coisas aqui que foram prometidas, que o Messias teria poder para fazer, e serão feitas no reino milenial de Cristo. É chegado a vós o reino de Deus, não ainda estabelecido, mas o reino já estava na terra, porque o rei estava na terra. No momento em que o rei foi rejeitado, o reino permaneceu, porém em mistério. Em mistério, permaneceu oculto, mas o reino veio, já tinha vindo, o rei tinha vindo ao mundo, só não foi recebido. Então ele vai dar um outro exemplo aqui. Lembre-se que nós falamos lá, quando ele fala do homem que era mudo e cego e mudo, que era uma figura de Israel e do povo judeu. Ele vai continuar usando também esse mesmo argumento para falar de Israel. No versículo 29, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então sua casa? O Senhor tinha vindo para furtar Satanás, para entrar na casa de Satanás, para despojar Satanás dos seus bens. Ele tinha vindo para fazer isso. E a nação de Israel, os judeus, né? A nação judaica, estava sim repleta de demônios, como nós vimos lá nas parábolas de Mateus capítulo 13, a gente vai ver isso daí, das parábolas das aves que comiam a semente na beira do caminho, e depois as aves que se aninhavam na grande árvore do reino dos céus. E no versículo 30 ele fala: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E isso evidentemente é o que estava acontecendo ali. Eles não eram com ele. Por não tomarem partido dele, eles acabavam sendo contra ele. Isso serve para qualquer um que rejeita Cristo, que não recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor. E então ele vai falar da blasfêmia, no versículo 31,
Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esse versículo aqui, essa passagem aqui toda, ela é bastante mal interpretada, porque tentam aplicar isso a qualquer situação hoje. Mas é preciso entender que esse foi um caso específico em que o próprio Senhor estava na terra, expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, mas era ele aqui na terra. E hoje ele não está na terra. Então hoje não tem como você cometer esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo da maneira como ele acontece aqui. Porque aqui eles viram o poder dos milagres do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus operando, né? Eles viram, rejeitaram e atribuíram aquilo a poder demoníaco, poder satânico. E hoje nós não vemos o Senhor caminhando nas ruas, curando, expulsando demônios, fazendo sinais e fazendo maravilhas. Nós não o vemos, ele não está andando aqui no mundo agora. Ele não está. Então não tem como alguém praticar esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo na atual época, na época atual, nesse atual contexto em que nós vivemos. É claro que existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado de rejeitar a Cristo. Aquele que rejeitar a Cristo e morrer nessa incredulidade, não vai ter perdão para ele. Ele vai entrar na eternidade sem perdão de seus pecados e vai ser condenado eternamente. E é importante sempre notar que a condenação eterna, ela não é o aniquilamento do espírito, como algumas seitas tentam ensinar, não é? Porque se fosse, ficaria muito fácil, né? O pecador recebe a pena, uma pena a ser cumprida, e então ele é aniquilado. Como é que ele vai cumprir a pena se ele for aniquilado? Né? Eu sempre lembro o caso de um irmão, que um dia ele estava no portão da casa dele, e ele escutou o vizinho, que é ateu, né? O vizinho estava recebendo um testemunho de Jeová no portão. E o testemunho de Jeová explicando, e o ateu revidando e tal. No fim, o testemunho de Jeová ameaçou, falou assim, se você não aceitar as coisas que eu estou falando, você, quando morrer, vai ser aniquilado, vai deixar de existir. Aí o ateu falou assim, o quê? Eu vou ser aniquilado? Eu vou deixar de existir? Você vai deixar de existir. Cara, que notícia maravilhosa, eu sempre quis deixar de existir. Ou seja, para um ateu, é uma notícia maravilhosa, porque não carrega mais nenhuma responsabilidade eterna. Eu vivo a vida do jeito que eu quero, morro e deixo de existir. Não tem penalidade, não tem condenação, não tem nada, não sobra nada para mim. Ótima notícia, o ateu adorou a notícia do testemunho de Jeová. Então é muito importante entender isso, que existe uma penalidade, existe sim, mas hoje não é no sentido que fala aqui, dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. E um detalhe também, quando ele fala aqui no versículo 32, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É bom sempre entender que quando nós lemos os evangelhos, nós estamos lendo de um tempo do evangelho e que o tempo futuro apresentado nos evangelhos é o reino, porque não existia ainda a revelação do parêntese que é a igreja. Nesse momento aqui nos evangelhos, a igreja vai aparecer apenas 2 vezes, numa citação muito rápida, em Mateus 16 e Mateus 18, mas ela ainda não tinha sido revelada, ela ia ser revelada a Paulo depois, a igreja. Então,
Nós não podemos querer atribuir à época atual essa ameaça aqui, né? De que se alguém disser alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.